também agradeço aos organizadores, a equipe do Codiola, Gaspar, Fonseca e demais pelo convite. Entendo que a análise dessa questão, com o título um tanto quanto criativo, da emergência, rebelião e queda, muito enfático, nos coloca um problema muito profundo. E o enfoque que eu pretendo dar, não só porque este ano nós estamos comemorando o centenário do Rui Mauro Marinho, estarei segunda-feira lá na Escola Florestan Fernandes, junto com os colegas do México e outros. Eu acho que revisitar um pouco, ainda que de maneira simplista, como eu faço, a dialética da dependência, nos permite entender um pouco do que nós estamos vivenciando. Esta efêmera fase de crescimento e o retorno ao paradigma usual. Eu vejo deste jeito a questão que nós vivemos no Brasil hoje. E a origem da questão, como coloca o Rui Mauro Marini e os demais teóricos, está na disputa pelo valor e nas trocas desiguais. Isto é, a visão simplista, se nós começarmos desde a época do pau-brasil, a época do ciclo da cana-de-açúcar, do café, da borracha, prata, ouro, etc., o sistema econômico brasileiro tem funcionado de forma a atender duas prioridades e só. De um lado, cumprir o papel subordinado que lhe cabe na divisão internacional do trabalho, fornecendo matérias-primas, exportando excedentes, exportando a preços abaixo do valor. Portanto, a mais-valia, a capacidade de acumulação sai, buscando apenas o necessário para manter os privilégios de uma elite que não para de crescer. Mesmo com a efêmera redistribuição, com a qual eu concordo que aconteceu, ainda o PNAD publicado agora mostra que o maior crescimento proporcional da renda foi do 1% e dos 5% mais ricos do país. De maneira que eu vejo uma dificuldade, porque nos dois campos, a disputa pela mais-valia no sistema produtivo concorrencial é uma luta encarniçada e no Brasil há pouco excedente econômico, em grande parte pela própria baixa produtividade do trabalho. Está bem colocado, nós estamos aí com 6% de desemprego, quase pleno emprego, segundo alguns, dá para 6%. No entanto, essa baixa produtividade do trabalho faz com que nós tenhamos um limite agora. Pleno emprego, mas com baixa produtividade significa que a capacidade de produzir, em função da infraestrutura, da estrutura educacional e de todo o conjunto tecnológico, avanço, nos coloca claramente um problema. De outro lado, os segmentos que, do ponto de vista teórico, lá no livro 3 do Sr. Carlos Frederico Marx, são tratados de maneira um pouco particular, são aqueles segmentos onde é possível o processo de acumulação se dá em escala muito ampliada. É o processo onde nós formamos o lucro suplementar, ou superlucro. Isto é, além dos lucros normais, segmentos da economia permitem uma acumulação extraordinária em razão do controle da propriedade de acesso ao recurso ou das condições naturais favoráveis, onde a força social de produção aplicada permite isso. No caso brasileiro, há vários. Especialmente agora, o debate central está em relação ao petróleo. Um barril de petróleo custa, em trabalho e capital, trabalho vivo e trabalho morto, apropriado para cada barril, na Arábia Saudita $1, no Brasil 15. Mas em razão do regime de propriedade que a OPEP conseguiu reestruturar a partir dos anos 60, e fez duas tentativas anteriores de capturar parte desse excedente econômico, ela não logrou condições políticas em 73 e 79,
em parte porque a União Soviética, que detinha grande parte de reservas de produção, teve que furar o controle da OPEP. Países membros da OPEP e o próprio México eram aqueles que também estavam fora da OPEP. Então, em 73 e em 79, essa possibilidade de fazer uma acumulação extraordinária do petróleo não se tornou possível por causa desse rompimento das condições de controle do ritmo de produção dado pelos proprietários dos recursos naturais, que eram os países da OPEP. Agora isso está se sustentando. Outro segmento típico, eu quero falar disso por causa da situação brasileira de hoje, do leilão de Libra e outras coisas concretas, e o vínculo que eu vejo entre esse setor, que seria uma válvula de escape, digamos assim, capaz de, se a produtividade e o trabalho não ser baixa, a mais-valia extraída barbaramente ainda assim não é tão grande. Qual seria uma das saídas para romper a incapacidade de investimento em educação pública, saúde pública, em infraestrutura urbana, reforma urbana, mobilidade, moradia, em ciência e tecnologia, em proteção ambiental e também na necessária transição energética, porque daqui a 4 ou 5 décadas, independente das condições ambientais, discussão de efeito estufa, o petróleo convencional estará exaurido, nos sobrará o sol e o urânio como fontes de energia a serem utilizadas. Bom, neste campo também se colocam, no Brasil, os potenciais hidráulicos. Aliás, o artigo 20 da Constituição diz que são patrimônio da nação o subsolo, que inclui o minério de ferro, os outros todos, o petróleo, o gás natural, e os potenciais hidráulicos. O artigo 5º nos garante os direitos sociais. O que se ouve por aí é que o artigo 5º não se cumpre, a educação pública não é universal e é de baixa qualidade, saúde pública da mesma forma, e todos os demais indicadores, porque não há recursos. A minha interpretação, eu volto ao Rui Vairo Marino, é de que nós estamos substancialmente, nossa estrutura política e econômica faz com que todo o excedente econômico seja ou vai para o exterior ou é apropriada por uma elite brasileira. Então, evidentemente, com o nível de produção e o só, se ele é substancialmente concentrado, ele nunca vai cumprir o papel de mudar a sociedade. A outra situação, evidentemente, é dos potenciais hidráulicos. E são duas marcas concretas que estão agora sendo debatidas. Quem acompanhou um pouco o debate em torno das concessões das usinas hidráulicas que estariam vencendo agora e dos fundos públicos bilionários da Reserva Global de Reversão, quase 20 bilhões, os créditos do Tesouro Nacional do Itaipu, quase 30 bilhões, a conta de desenvolvimento energético, e acompanha de perto o que este governo hoje está fazendo em relação a isso, fica uma sinalização muito clara de que mais do mesmo paradigma e mais profundo está se praticando agora, impondo barreiras definitivas à mudança. Mas eu voltaria, então, como interpretar, então, a recente pujança ou período breve, efêmero, de crescimento brasileiro. É evidente que se nós olharmos para os termos de intercâmbio, termos de troca, que notoriamente, o próprio Rui Mauro Marino trata disso muito bem, e outros, notoriamente, em função desta relação da divisão internacional do trabalho dos países centrais do Brasil, eram desfavoráveis em razão da conjuntura da emergência da China, necessitando de produtos primários, especialmente petróleo, produtos agrícolas, soja, milho, ferro, petróleo, etc. Esses termos de troca se inverteram. Houve uma subida média, digamos, na última década, de mais de 30% entre o preço médio dessas commodities e o praticado. Ora, isso notoriamente criou um colchão de um excedente econômico, que no caso brasileiro, com a agroindústria, com os minérios e com o petróleo, que há algum tempo era exportado, mas a nossa autossuficiência foi efêmera, muito festejada, porém só durou 2006.
agora estamos do outro lado. Isso permitiu, então, obviamente, grande parte do crescimento econômico foi isso. Concordo que os outros pontos foram Bolsa Família é essencial para acabar com a fome. O aumento real do salário mínimo em dólar, que agora está decrescendo porque o câmbio se alterou. E também o enorme endividamento das famílias. E tudo isso está começando a cobrar seu preço. De um lado, há um risco sério de que os termos de intercâmbio voltem ao seu padrão tradicional. O endividamento público brasileiro é grande e está, embora tenhamos tido uma redução temporária e efêmera da taxa de juros, ela voltou a subir. E com isso, grande parte do excedente público está indo para pagar a dívida. De maneira que, além do mais, o receituário que está sendo dado aí para o problema brasileiro, obviamente, eu estou tendo a coragem de mostrar o The Economist aqui, perguntando se o Brasil, has Brasil blown it? E eles dizem que sim, e dão a receita deles do que é necessário fazer para aprofundar a acumulação capitalista dentro do Brasil por grupos brasileiros internacionais. Agora, quando eu olho os indicadores brasileiros de hoje, a proposta que eu tenho é exatamente o contrário. É no sentido contrário. E o governo claramente está caminhando na direção de atender o que o neoliberalismo está propondo. Todas as ações recentes do governo caminham na direção do que se fala aqui. Terceirizações para reduzir o salário, a parte do salário, privatizações de toda sorte, inclusive algumas bárbaras, de que eu quero falar daqui a pouco. Temos, no entanto, ainda, apesar do ufanismo com que às vezes a gente olha a evolução recente, que tem explicações, e a melhoria do padrão de vida, do nível de emprego, nós somos um país que tem ainda 12,3 milhões de analfabetos, a maior parte no Nordeste. Em São Paulo, do total de 23 milhões de viagens diárias, 7 milhões são a pé. Não que andar a pé seja ruim, acho óbvio, pessoalmente, estou entre eles a maior parte do tempo, mas muitos andam a pé porque não tem outro meio. E quem olha a qualidade do transporte público concreto, sabe que as condições são desastrosas. Olhamos à volta, São Paulo, Rio de Janeiro, tivemos favelas, condições de vida subhumanas. Eu poderia enumerar uma quantidade enorme de indicadores que não respaldam a interpretação de que, apesar da tênue evolução, nós sejamos uma sociedade aceitável para as condições que nós temos no Brasil. De reorganizar a produção e, acima de tudo, distribuir de maneira muito melhor e mais equânime o produto social. Esta que é a grande questão. E volto de novo a dizer, o problema parece estar no problema da subordinação do país e internamente ao problema que foi muito bem caracterizado como a dialética da dependência, onde o valor produzido pelo trabalho não vai ao trabalho. E o superlucro, o excedente econômico possível em alguns segmentos, também, e é lá que está a grande disputa dentro da hegemonia, dentro do Estado. Por isso o debate em torno da Petrobras, em torno da destruição da Eletrobras, dos potenciais hidráulicos, o Código de Mineração e também a ausência da reforma agrária, porque a renda fundiária que se beneficiou enormemente a agroindústria brasileira desta inversão dos termos de troca da produção brasileira. Então, olha que o quadro que está colocado é esse, que é a macroeconomia. Nós festejamos, pelo menos na imprensa, toda vez que o investimento direto estrangeiro cresce aqui. Ele está crescendo em parte para compensar o déficit nas transações correntes. Agora, todos nós que verificamos isso, temos que compreender. Quanto maior o estoque de capital aqui dentro, maiores as remessas que estão se intensificando e, portanto, a exportação, entre aspas, da mais-valia em benefício dos grupos estrangeiros dos países centrais, reforçando o velho paradigma. Nada disso se alterou substancialmente durante os 10 anos recentes. Muitos de nós acreditávamos que era a possibilidade.
de invertê-lo, de fazer uma política inversa daquela que o The Economist defende. É evidente quando eles defendem que é preciso investir em maior infraestrutura, em capacidade tecnológica, para aumentar a produtividade, tudo isso é verdadeiro, não há dúvidas. Agora, a razão pela qual eles propugnam isso, qual é? É aumentar o excedente econômico e a apropriação desse excedente, segundo a lógica do capital comandada a partir do sistema financeiro. Nós defendemos o aumento da produtividade social do trabalho, porque é preciso produzir muito mais para poder distribuir muito melhor e mudar concretamente as condições de vida da população brasileira. Portanto, eu citei brevemente alguns indicadores: o problema da mobilidade, o problema da moradia, o problema da educação pública, da saúde pública, para dizer não há razões de comemoração, me parece ainda, não obstante as pequenas melhorias. O desafio nosso ainda é extraordinário. E aí eu volto a um campo mais particular que me interessa aqui, para reforçar que este paradigma está se aprofundando. Volto ao problema das concessões das usinas hidrelétricas, para dar um exemplo muito particular, mas real, do verdadeiro ânimo que está hegemônico dentro do governo. 22 mil megawatts de usinas hidráulicas passariam a pertencer, segundo a legislação, ao Tesouro Nacional. Elas conseguiriam produzir cerca de 100 milhões de megawatt-hora por ano, que tem um preço médio de mercado de R$100, portanto, isso daria 10 bilhões de reais por ano. O custo é o custo da operação e manutenção, talvez 10%, 20%. Somariam 8 bilhões de reais por ano, que estão naquele flanco daquilo que é patrimônio público, segundo o artigo 20 da Constituição. O que fez o governo? Se subordinou à chantagem da Fiesp e entregou toda essa energia com um anúncio eufórico de setembro do ano passado, obrigando a empresa Furnas e Chesf a vender essa energia a 7 a 10 reais o megawatt-hora, que não paga nem a operação, muito menos a manutenção. Então, esses 8 bilhões de reais por ano, que poderiam ir para um fundo público, para investir diretamente na educação pública, na saúde pública, em todas as demais prioridades, foi reforçar os lucros do capital. E no setor residencial cumpriu um papel regressivo socialmente. Porque eu tenho um exemplo concreto. Um conhecido meu gasta R$5.000 por mês de conta de energia morando. Ele teve um desconto de 20% no começo, R$1.000 por mês de abatimento na conta. O empregado dele, que vive de salário mínimo, paga R$50, teve um desconto de R$10. Quer dizer, todo esse movimento. Vamos então entregar 18 bilhões da reserva global de reversão, 33 bilhões mais ou menos o crédito junto a Itaipu, a conta de desenvolvimento energético. Estamos endividando o Tesouro para continuar cumprindo as transferências para manter a redução da tarifa. E qual é o problema? Que tem empresas privadas no setor de transporte de energia e no setor de produção. Chesf perdeu 85% de sua capacidade entregando energia a R$7, um pouco mais impostos. Os privados vendem a R$200, alguns 150 outros. De maneira que isso é um indicador claro pelo qual nós estamos transferindo o excedente econômico, esse superlucro, o lucro suplementar, para esses grupos que conseguiram construir sua hegemonia dentro do Estado. Mas o mais grave está no petróleo. Como eu introduzi anteriormente, em 1960, 84% das reservas mundiais do petróleo estavam na mão das multinacionais, especialmente as 7 irmãs. 14% da União Soviética e 2% na mão dos Estados Nacionais. Foi quando foi criada a OPEP. Tentou-se, em 73, 79, produzir um preço próximo daquele que seria, segundo também Marx, o preço regulador. Porque, na ausência do petróleo, o sistema urbano industrial que nós criamos ao longo do último século, que permitiu um extraordinário incremento da produtividade social do trabalho. Porque agora, além dos músculos do cérebro, nós temos
a estrutura econômica. Permitiu, então, também que o petróleo tivesse esse papel, porque o custo de produzi-lo direto, capital, trabalho livre, trabalho morto, é extremamente pequeno. Por isso, as disputas em torno do petróleo. Só agora, em 2003, 2004, com a liderança da Arábia Saudita, do Chaves, a OPEP voltou a se reorganizar e o preço está próximo daquele preço regulador que seria. O único substituto na atual situação de combustíveis líquidos ao petróleo seria liquefazer o carvão mineral, que tem reservas aí por 300 anos, se necessário. Ele foi abandonado exatamente em função dessa condição particular do petróleo. Do PIB mundial de 65 trilhões de dólares, entre 2 e 3 trilhões são excedente econômico permitido pelo petróleo, que são disputados exatamente de todas as formas, inclusive com a invasão do Iraque, da Líbia, ameaça do Irã e outras formas mais. Pois bem, a partir de 2005, 2006, então, o petróleo está situado nesse patamar. E há uma disputa geopolítica enorme, comandada a partir da Casa Branca, que inclusive publica um documento muito claro, dizendo que tem 6 iniciativas claras. Produzir, garantir que o México abra o Golfo do México, abrir a plataforma continental americana, produzir o óleo e o gás de folheiro nos Estados Unidos e exportar essa tecnologia para todos os países, especialmente a China, que também tem grandes reservas, o Brasil, a Argentina, etc. Biocombustíveis e eficiência energética. Tudo isso está orientado para quebrar a espinha dorsal da OPEP, visando que o preço do petróleo caia e que a acumulação migre para outros segmentos. Exatamente aqueles que enriqueceram e construíram sociedades pujantes ao longo do último século, se beneficiando do petróleo, trazido todos os lugares do mundo. Por que estou trazendo isso ao debate aqui? Porque aqui também consta uma clara menção ao papel que esta política reserva ao Brasil. Dizendo aqui que em março de 2011, durante sua visita ao Brasil, os presidentes Obama e Rousseff fizeram um acordo para atuar como parceiros estratégicos no desenvolvimento do petróleo brasileiro em benefício de ambos os países. Eu acho que não é possível fazê-lo entre Brasil e Estados Unidos, por uma razão simples. A estratégia que os americanos estão buscando é inundar, criar uma superprodução temporária, com isso quebrar a espinha dorsal da OPEP e daí impedir que o excedente econômico oriundo do petróleo fique com os produtores e volte a migrar em favor dos consumidores. Tão simples quanto isso. E, no entanto, nós aqui estamos agora em manifestações públicas, ainda restritas, ações judiciais, buscando exatamente impedir a estratégia subordinada e subalterna do governo em relação a essa política, que está tentando leiloar 15 bilhões de barris de petróleo, sem sequer que o país saiba se nós temos os 60 bilhões de petróleo de barris já assegurados, que seria uma reserva muito grande, se temos 100, se temos 300 bilhões, que seria a maior reserva mundial, o que é possível. Qualquer país do mundo, depois que descobre uma nova província mineral ou petrolífera, trata de dimensioná-la para daí fazer um plano estratégico. E eu começo a encerrar. Se nós estamos, Libra permite produzir um excedente anual, depende do ritmo de produção, se confirmar os 15 bilhões de barris, de até 50 bilhões de dólares por ano, mais de 120 bilhões hoje. Há um custo inicial de apenas 80 bilhões para colocar lá umas 20 plataformas, com 20 poços cada uma. Isso, no entanto, estamos entregando neste leilão aqui, seguindo a estratégia de subordinação, renunciando o governo brasileiro, o Estado Nacional, ao controle sobre o ritmo de produção, que é algo essencial para estar ao lado da OPEP e da Rússia, que é a segunda maior exportadora e produtora, coordenando o ritmo de produção para manter o excedente econômico. Agora, se nós tivermos 300 bilhões de barris e quisermos produzi-los em 40 anos, nós teríamos um excedente econômico da ordem de 1 trilhão de dólares por ano. E tudo isso está seguindo a mesma lógica de sempre, com o papel subordinado da política energética do governo. Eu estou citando isso para encerrar, porque acho extremamente relevante compreender da onde pode vir o excedente econômico
capaz de criar educação pública para todos, saúde pública para todos, a infraestrutura urbana, a proteção ambiental, a mobilidade, a reforma agrária, a ciência e tecnologia, a transição energética, a proteção ambiental. Obviamente, desses segmentos que estão ainda sob controle, poderiam estar sob controle, e que permitiriam, mesmo numa sociedade onde a produtividade do trabalho ainda é relativamente baixa, gerar o excedente econômico capaz de mudar radicalmente as condições concretas de vida da população brasileira. No entanto, o cenário que está colocado é o mais do mesmo. É um aprofundamento do problema da dependência, onde nós continuamos cumprindo um papel subalterno, mantendo o papel em favor de uma elite interna e dos países centrais, especialmente Estados Unidos, Europa, Japão, e agora a China, que progressivamente está também do lado de lá. De maneira que essa é a minha contribuição. Muito obrigado.